Glória a Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Os que já encontraram, digo amém. Vou esperar você encontrar, para que todos nós possamos ler juntos. Diz assim: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Essa é a palavra de hoje. Oremos? Vamos fechar os olhos? Coloca a Bíblia no teu cantinho. Senhor, fale conosco nessa noite. Esta é a hora de nós sermos ministrados pela palavra, pelo teu Espírito Santo. O coração nosso está aberto, pronto, sedento, Senhor, para recepcionar a palavra dessa noite. Nos abençoe, Senhor, aqueles que estão aqui com seu coração aberto, que essa palavra possa ir de encontro. Aqueles que estão assistindo esse culto agora ao vivo ou vão assistir posteriormente, que de igual forma o Senhor fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Glória a Deus. A palavra que nós acabamos de ler fala de um profeta. É a palavra que Deus deu para um profeta respeitado, muito respeitado, a tal ponto, para você ter uma noção, quando Jesus viveu aqui nessa terra, teve uma vez que ele perguntou para os seus discípulos: o que as pessoas falam a meu respeito? Quem que elas dizem que eu sou? Daí disseram: dizem que tu és um profeta. Daí citaram dois exemplos: profeta que, igual a Elias. Elias é aquele profeta que orava, Deus mandava fogo, destruiu os profetas de Baal. E outros disseram: tem uns que falam que tu és como Jeremias. Parece dois extremos, né? Elias e Jeremias. Jeremias foi um profeta diferente de Elias, porque Elias foi um profeta que o seu ministério foi marcado por milagres. Dois profetas foram usados para fazer milagres. Quais são os dois? Elias e Eliseu. Eliseu ainda fez o dobro. Jeremias foi diferente, não fez milagres, ou pelo menos a Bíblia não conta. Mas ele foi um profeta que Deus usou de forma poderosa para falar com o povo de Israel. E quando a Bíblia compara, quando aqueles homens comparavam Jesus com Jeremias, por quê? Porque primeiro, Jeremias era um profeta que pregava a verdade. Posso ver um amém, queridos? Amém. Jesus pregava a verdade. Jeremias era um profeta que não passava a mão na cabeça das pessoas. Ele era muito forte e seguro nas suas palavras. E muitas profecias que Jeremias trouxe foram profecias de correção, puxão de orelha. Em terceiro lugar, Jeremias foi um profeta que ele recebeu até um apelido. Qual que é o profeta? Qual que é o apelido que Jeremias recebeu? O profeta? Profeta? Profeta chorão. Profeta chorão. E a característica da pessoa chorar, eu sempre fui muito difícil de chorar. Eu acho que por muitos anos, eu era muito duro para chorar, difícil. E não é a maldade, é que eu não tinha essa facilidade para chorar. E de uns anos para cá, Deus tem me quebrantado de uma forma que hoje eu choro com facilidade. Hoje eu choro às vezes assistindo jornal, vejo uma reportagem e começo a chorar. Hoje eu choro vendo filme. Eu até comentei hoje de manhã, vindo para cá, eu estava conversando com a minha esposa de um filme, que é um filme de ação, tem até luta no meio do filme. E eu chorei vendo esse filme. Eu acho que o personagem lá, o diretor do filme, não pensava que a pessoa que assistia ia chorar, mas eu chorei.
Então chorar na presença de Deus é maravilhoso, irmãos. Quem concorda, diga amém. É bom chorar, é bom você orar, é bom você ouvir um louvor. Que coisa maravilhosa, você põe um louvor e chora na presença do Senhor. Primeira vez que eu ouvi aquele louvor nos braços do Pai, a gente canta ele aqui. Primeira vez que eu ouvi esse louvor, estava na Marginal Pinheiros, eu quase bati um carro. Primeira vez que eu ouvi esse louvor, de tanto que eu chorei na presença do Senhor. Jeremias chorava. E é interessante que o choro de Jeremias não era por aquilo que ele estava vendo. O choro de Jeremias era por aquilo que Deus falou que ia fazer. Quem entendeu, diga amém. Estava tudo bem. Tudo bem mais ou menos, né? Mas estava todo mundo lá. E Deus usava Jeremias para falar: vou enviar juízo sobre vocês. O templo vai ser destruído. E o templo estava lá, o templo estava de pé. A cidade vai ser destruída. E a cidade estava de pé. E por que Jeremias chorava? Porque Jeremias sabia que a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não volta. A palavra de Deus, ela é uma palavra verdadeira. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Existe um verbo, agora eu lembrei o nome dele, o verbo auristo, que é um verbo que lá nos idiomas originais da Bíblia, quando esse verbo aparece, na nossa tradução, o verbo está no futuro. Só que no original está no auristo. O que significa isso? Na nossa Bíblia está dizendo o seguinte: Deus dizendo: eu vou abrir a porta, eu sararei, eu restaurarei, eu trarei de volta. Futuro. Só que no original não é futuro. No original está dizendo que Deus vai fazer isso, só que na verdade Deus já fez isso. É igual quando Deus olha para mim e para você e fala assim: eu vou abençoar a tua vida, eu vou abrir uma porta para você. Quando Deus fala para você assim: olha, o Eduardo, eu vou abrir uma porta para você, não é que Deus vai abrir uma porta, Deus já abriu essa porta. E na hora certa você entra na porta e toma posse dela. Por isso que se tem alguma promessa na tua vida, não é que Deus vai fazer, Ele já fez lá na frente e você vai viver, porque Deus é fiel na sua promessa. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluias! Então esse termo é um verbo que está no auristo. Esse é o termo que a gente usa, né? Então Deus sabia, e Jeremias sabia que Deus ia fazer. Sabia. Isso aqui vai dar problema. Isso aqui vai dar problema. Deus vai mandar o juízo. E aquele povo que recebia as palavras de Jeremias na época dele, eles não davam muito valor não, muito créditos. Então Deus falava, e aquele povo meio que ignorava. Deus falava, e aquele povo achava que Deus estava de brincadeira. Só que Deus não brinca, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Deus é sério. E Deus falou para Jeremias: olha, eu vou levá-los para o cativeiro. O muro vai ser destruído, a cidade será destruída, o templo vai ser destruído. Só que vocês vão. Só que eu não vou esquecer de vocês. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu não vou abandonar vocês. Glória a Deus. Olha que palavra maravilhosa. Vou enviar o juízo barra correção. Vou enviar a correção, mas eu não vou esquecer de vocês. É o Pai. O que Jeremias ouve de Deus é Deus dizendo: eu sou um Pai. E não é um Pai passivo, é um Pai que é ativo, um Pai que tem as mãos fortes. Posso ouvir amém, queridos? É um Pai que corrige, é um Pai que chama a atenção, é um Pai que tira a pessoa de lá e coloca numa outra situação. Esse é o Pai. Não é aquele Pai negligente, não. Jesus, quando foi ensinar a oração lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus falou: olha, quando vocês forem orar, não chama Ele de qualquer forma não. Quando vocês forem orar, chama Ele de Pai. E é Pai nosso, porque não é Pai meu, não é meu, é Pai
Nosso. Posso ver amém, queridos? Não é o Pai do pastor que é mais ungido, não. É Pai Nosso, é teu Pai, é o meu Pai. Deus, Ele é o nosso Pai. Daí Jesus falou que vai até mais além. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, e o teu Pai, que te vê lá no secreto, Ele vai ouvir a tua oração. Aleluia. E Ele vai responder a tua oração. Glória a Deus. Jeremias então recebe esta palavra. Ele começa a transmitir essa palavra, dizendo: nós iremos para o cativeiro, não vai ter como escapar. Só que Deus não vai se esquecer de nós. Se existe uma palavra que você nunca vai ouvir de Deus, o tema da minha pregação é algumas palavras que jamais nós vamos ouvir de Deus. Qual que é a palavra, pastor, que nós jamais vamos ouvir de Deus? Deus jamais vai falar: eu desisto de você. Deus jamais vai se esquecer de você. Deus jamais vai te deixar. Ele não vai te esquecer. Ele não vai te abandonar, ainda que você esteja no pior momento da história da tua vida, ainda que você esteja passando por uma grande situação de luta, ainda que você esteja passando por uma privação financeira, ainda que tenha alguém enfermo assistindo esse culto, alguém no leito de enfermidade assistindo esse culto, ainda que a pessoa esteja presa, Jesus não se esquece de você. O homem pode se esquecer de você, a mãe pode se esquecer do filho que amamenta, mas Deus não. Ele não se esquece de você, Ele não desiste de você. Pode quem quiser desistir de você, Deus não desiste, porque Ele te ama e Ele tem uma linda obra a fazer na tua vida e através da tua vida. Aleluia! Você consegue dar um glória a Deus? Aleluia! Como é bom saber, e como é bom saber que Deus não desiste de nós. Como é maravilhoso, irmãos. Como é maravilhoso saber que Deus não se esquece de nós. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos a impressão que Deus se esqueceu de nós. Às vezes parece que Deus se esqueceu da sua criatura, ou que Deus não está nos vendo. Às vezes parece que Deus não está preocupado conosco. Eu estava aqui na hora do louvor, meditando, já pensando na palavra, louvando, mas pensando na pregação, pensando na palavra. Os louvores que nós cantamos aqui hoje, que vocês louvaram com a gente, não foram louvores pré-escolhidos. Pelo menos ninguém chegou em mim e falou assim: pastor, vamos cantar esse aqui, ó. Foram louvores que nós fomos louvando e Deus foi direcionando quem estava aqui ministrando. Posso ouvir amém, queridos? E um dos louvores que nós cantamos narra uma história que está citada em Mateus capítulo 8, 23 até o 27, que diz que os discípulos estavam no barco e de repente eles começaram a passar por uma grande tempestade e Jesus estava no barco. Fala para o seu irmão do lado: Jesus está no teu barco. Aleluia. Amém? Posso ouvir amém, queridos? Só que Jesus estava no barco, mas diz a Bíblia, e eu acho que é o único texto na Bíblia inteira que mostra Jesus dormindo. Mostra Jesus dormindo. A Bíblia mostra Jesus orando, a Bíblia mostra Jesus comendo, a Bíblia mostra Jesus chorando, mas dormindo eu acho que só foi essa. Só foi essa. E os discípulos passando por um terrível momento. Para um marinheiro, para um pescador ter medo do mar, queridos, eu posso ter medo do mar porque eu não sou acostumado a navegar. Mas quem está acostumado a navegar, sentir medo, irmãos, era porque a tempestade era muito grande. Ficaram desesperados e Jesus estava dormindo. Era mais ou menos o seguinte: nós vamos morrer e Ele não está nem aí com a gente. Daí eu pergunto para vocês: Jesus sabia o que estava acontecendo?
Jesus sabia que estava acontecendo tudo aquilo, sim ou não, queridos? Jesus sabia daquela tempestade, Jesus sabia daquele vento, Jesus sabia que os discípulos tinham perdido o controle, Jesus sabia de tudo, só que Jesus estava lá no barco. Sabe qual é a notícia boa? O barco que Jesus está não afunda, ele enfrenta a tempestade e não afunda, ele enfrenta o vento contrário e não afunda. A igreja onde Jesus está, ela enfrenta o vento contrário e ela não afunda. A pessoa que está na presença de Deus, ele pode enfrentar a tempestade, mas ele não afunda. Por que ele não afunda? Porque Jesus está no controle e está com ele, está com ela, do mesmo jeito que ele não perdeu o controle da tua vida, da tua casa, do teu filho, da tua família, da tua história. Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Fala para o seu irmão do lado: tenha pessoas de Deus perto de você. De vez em quando eu passo umas lutas, a minha esposa chega para mim e fala assim: fica tranquilo, Jesus está no controle de todas as coisas, eu vou orar por você. E ela ora por mim. E às vezes ela passa por algumas coisas, né, amor? Ela passa por algumas situações, é minha vez. Fica tranquila, Jesus está no controle de todas as coisas. E eu estou com você aqui, a gente vai orar junto. Fala para o seu irmão do lado: Jesus vai colocar pessoas ao teu lado. E elas vão orar por você, e elas vão pegar na sua mão na hora difícil, e elas não vão pular do barco, elas vão ficar do teu lado ali, orando junto com você, até a vitória chegar na tua vida, até a bênção chegar na tua vida. Aleluia! Há 2 anos atrás, meu irmão estava dentro de uma UTI, queridos, com a Covid, quase ali desenganado. Eu cheguei para ele e falei assim: ei, calma, eu vou orar por você, e eu não vou parar de orar até você sair daqui, fica tranquilo. E aquele meu irmão que está tão grandão, né, tão cheio de força, ficou em paz, acalmou o coração dele. E eu falei: eu vou orar até a tempestade acalmar e Jesus te dá vitória. Jesus nessa noite está te dizendo: fica tranquilo, eu não pulei no barco, eu estou contigo, e eu te darei a vitória. Aleluia! Que coisa maravilhosa, queridos. Aplauda Jesus. Deus usou Jeremias para falar: vocês vão voltar. É aquele peixe, irmãos, que já está com o anzol, preso no anzol. O pescador pode soltar ali, ele pode ir lá embaixo. Daqui a pouco ele começa a puxar, irmãos, e daqui a pouco ele traz. E não tem como correr de Deus. Aleluia. Você pode fazer a tua casa lá na montanha, junto com as águias. Deus vai te ver lá na montanha. Você pode cavar e fazer a tua casa lá embaixo, nas mais profundezas. Lá os olhos do Senhor também vão te encontrar. Qual é a palavra que nós jamais ouviremos de Deus? Desisto de você.